Boa tarde a todos, que o Mestre Jesus então esteja em nossos corações, abraçando-nos com muito amor, com muito carinho, e que nós consigamos receber desse nosso Mestre Jesus todas as bênçãos, todo o amor, toda a luz, toda a paz que Ele pode, e todos os dias, a cada segundo, deixa para todos nós essa oportunidade bendita. Nós escolhemos um tema bastante interessante por conta da data que estamos vivenciando, atualmente. Amanhã, 7 de setembro, representa para nós, em termos de nação, a nossa independência. Pelo menos é a data marcada para essa comemoração. O que define, em termos históricos, essa emancipação de uma nação. Percebam o quanto isto é significativo, uma vez que emancipar-se individualmente, dentro de uma independência íntima, dentro de uma independência individual, já é um grande feito, já é evidentemente algo a ser muito comemorado. E quando uma nação se coloca desta forma, o quanto que isto é extremamente significativo e importante. Basta lembrarmos, ou relembrarmos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos relaciona com perfeição, diríamos assim, junto à mediunidade do nosso querido Chico, a história deste país maravilhoso, desta nação maravilhosa, enquanto caminhada, rumo à sua emancipação. Nós vamos perceber na obra, na verdade, que a grande emancipação do país, dentro dos aspectos espirituais e dentro da tutela sempre presente do nosso Mestre Jesus, o governador do planeta, mas um governador que esteve e continua, esperamos nós, com olhos muito atentos à pátria brasileira. Então, no livro, Humberto de Campos nos relata exatamente essa história de como o mestre vem em determinada época para a esfera da terra, próximo à crosta, conversar com Relio e Ismael, e delibera então transplantar a árvore do Evangelho do velho mundo para esta nova pátria, diz ele, a terra do cruzeiro. E assim é feito. E Humberto de Campos, vale sempre ler e reler esta obra, coloca exatamente este avanço da nação na sua colonização, nos seus primeiros tempos, nas suas lutas, e como essa terra esteve permanentemente na tutela, diríamos até pessoal, do Mestre Jesus. E ele fala isso, inclusive, num determinado trecho da obra, ele coloca exatamente isso, do quanto ele está responsável pelo Brasil. E ele coloca que nada vai alterar os rumos da sua definição. Em determinado momento é muito bonito quando Ismael e Relio se colocam de maneira triste junto ao Mestre, trazendo os resultados desta colonização e mostrando os horrores da escravidão. Jesus fala que, muito embora a Casa de Bragança não seria o ideal para promover a colonização do Brasil, era o que se tinha no momento. Era o melhor que se poderia dispor frente a todas as dificuldades que tamanho empreendimento representa. E Jesus coloca uma coisa muito bonita e muito interessante, dizendo que, muito embora não possamos interferir no livre-arbítrio das pessoas, porque somos livres, podemos mudar a direção dos ventos. E é extraordinária essa parte da obra, porque é quando vem a invasão holandesa. E é interessante perceber o que acontece, aí eu não vou dar spoiler aqui, quem leu vai lembrar, e quem não leu, leia a obra. O que acontece durante o período da presença holandesa no país.
e como isso se desenrola e a maneira que eles vão embora, né? Isso tudo muito bem explicado e comentado por Humberto de Campos. Bem, mas nós dizíamos que não foi para Jesus a emancipação do Brasil definitiva no momento da sua independência. Jesus permanece com o país, mesmo após aquele 7 de setembro, e vai permanecer intimamente ligado ao país até a sua emancipação, segundo o Mestre Jesus, a definitiva, que foi quando o Brasil se torna uma república. Nesse momento, Jesus diz: bom, agora o país já virou um adolescente, um jovem, e a partir daí seguirá o próprio caminho enquanto nação. E aí Jesus se afasta, evidentemente, deixando ainda o seu grande responsável pelas terras brasileiras, o nosso querido Ismael. Vale a pena a leitura. Mas a reflexão que nós trazemos hoje referente a essa independência é perceber que muitas vezes não, né? Sempre, ela se processa, como nós diríamos, em etapas e em camadas, né? Tivemos o 7 de setembro e depois, anos depois, é que o Brasil se torna responsável, vamos dizer assim, pelos próprios atos. Mas o que seria, como reflexão pessoal de cada um de nós, essa emancipação? Quando nós, enquanto espíritos individualizados, podemos nos considerar emancipados? Se nós lermos o Livro dos Espíritos, lá no início, né, nas primeiras perguntas, quando Kardec conversa com os espíritos e recebe em respostas aos seus questionamentos a questão do princípio inteligente do universo, que é esse espírito com E minúsculo, e de como esse princípio inteligente traça sua caminhada evolutiva em todos os reinos disponíveis, galgando degraus dentro de leis estabelecidas, sem nenhuma consciência de si mesmo, e como ele, após estagiar no reino animal, desperta enfim no reino hominal. E nos falam os espíritos que nesse momento o espírito passa a ser designado com E maiúsculo, aonde esse princípio inteligente adquiriu a consciência de si mesmo. Portanto, ele se emancipou. Ele passa a partir daí a entender-se como um ser individualizado, consciente de si mesmo, e não apenas sob o jugo de um instinto, refém, evidentemente, das leis naturais, universais, divinas, que regem as suas reações, as suas ações, enfim, o seu princípio inteligente. Ao emancipar-se, não vamos usar o termo emancipar-se, ao estabelecer-se como consciência individualizada, o espírito passa a ter, vamos dizer assim, uma faculdade, um dom, um presente extraordinário, que é a liberdade. Então, nesse momento, poderíamos dizer que é um 7 de setembro, né? Vamos dizer assim, aonde esse espírito adquire a consciência de si mesmo, passa a agir com liberdade. Então ele adquire a liberdade, ou o livre-arbítrio, vamos dizer assim. Melhor dizendo, o livre-arbítrio. Mas está realmente livre esse espírito? Recentemente individualizado? Ainda dentro da caminhada evolutiva, nos primeiros passos, não depende ele de uma série de situações, ainda preso aos instintos? Não fazia até ontem ele única e exclusivamente o que os seus instintos naturais determinavam? E por que um dia, 2 dias, ou poucas horas, ou meses, ou mesmo anos após a individualização, ou individuação, ele vai conseguir manter uma liberdade? Não estaria ele ainda preso ao jugo dos instintos? Sabemos que sim. E há muitas mensagens nesse sentido, inclusive uma delas, acho que de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala maravilhosamente do amor, este sol interior, e nos fala ele que no início eram só instintos, depois vem as sensações,
né? Depois a depuração dessas sensações até o sentimento, e a depuração do sentimento até o clímax, ou o ápice, que é o amor, né? Que aí sim coordena, né, interiormente, esse sol interior, todas as ações do espírito. Muito bem. Então, poderíamos dizer que ainda não estamos emancipados e muito longe de termos essa independência ou essa liberdade, uma vez que ainda sofremos de uma forma muito presente e forte o jugo dos instintos. E se nós aí analisarmos em outras obras, vamos fazendo uma reflexão própria dentro do nosso processo evolutivo, nós vamos perceber que ainda hoje, depois de muitos e muitos anos, séculos, milênios de estarmos acordados, né, no reino hominal, enquanto homens, seres humanos, na obra da Hermance, Escutando os Sentimentos, no prefácio existe a fala do Calderaro, né? Se não me engano, o Calderaro, me corrijam depois, que nos fala da rota do filho pródigo. Na obra, Calderaro nos fala em torno de 40 mil anos, né? Que seria aí o nosso despertar. É claro que tem espíritos que habitam o planeta despertos há muito mais tempo, né? Mas, talvez falando ele em termos de humanidade, em termos de maioria, né, em termos gerais. Bom, sem nos ater muito a números, né, mas 40 mil anos é muito pouco tempo, né, em termos de evolução nominal. Então nós somos, e sabemos nós, pelos relatos espirituais, e até por estarmos habitando até então, né, agora em franca transição, planeta de provas e expiações, seres que estamos na infância espiritual. Não sei se somos pré-adolescentes. Alguns de nós ainda engatinhamos, né, na caminhada espiritual. Então, sim, estamos ainda presos a muitos vícios, grilhões, correntes, de vícios, de hábitos, né, de crenças, bloqueios extremamente limitantes. E nos debatemos e sofremos com isso, né? O sofrimento humano é por conta dessa procura, dessa liberdade mais definitiva, dessa emancipação mais estabelecida. E isso não aconteceu ainda. Então, se nós formos fazer aquele jogo psicológico, né, aquela comparação, claro, sempre presente, e não pode ser diferente, né, com relação ao eu essencial e ao ego, nós vamos perceber que grande parcela da humanidade, basta olhar em torno e aí olhar para si mesmo também, ainda somos reféns do ego. O ego estabelecido tem um monte de desejos, de querências. Ele quer fama, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento, né? Ele quer recompensas. Então, o ego impõe ao espírito, ainda se debatendo, refém desses desejos e muitas vezes caprichos que o ego impõe, dentro de uma ilusão que se estabelece aí na materialidade da vida, na terceira dimensão. Então tudo isso acaba subjugando o espírito essencial, e aí ele não pode se dizer livre. E nós não podemos nos dizer ainda, impondo totalmente a nossa vontade, sermos reis no universo interior. Então, bem interessante, né? Eu sempre falo isso, o mito do rei Arthur, que se estabelece como um rei de si mesmo, né? Ao levantar a espada acima da cabeça, que é o que representa, sabemos nós no mito, a espada, a vontade, né? Então, o Emmanuel trabalha muito bem, né, a questão do gabinete da vontade. Se eu não me engano, depois podemos pegar para ver, o livro Pensamento e Vida, né? Aquele livrinho despretensioso, mas que traz ensinamentos extraordinários. Bem ao que significa, né, bem a característica aí do Emmanuel. Então, o Emmanuel coloca justamente isso num dos primeiros capítulos do livro Pensamento e Vida, se não me engano, o terceiro, o gabinete da vontade. E ele coloca exatamente isso, esse gabinete executivo, onde o espírito se estabelece preponderantemente, protagonista, independente, precisa ser exercido com maestria. Porque se eu não coloco esta vontade
preponderante, o que acontece? Ela vai estar subjugada. Subjugada ao quê? Aos pensamentos recorrentes. Então eu posso estar sendo vítima de influenciações, e está ali a pergunta 459, e às vezes nem tanto pela questão dos espíritos ou das egrégoras pertencentes ao mundo dos desencarnados, mas ao próprio mundo dos vivos. Está aí, né? O ego subjugado, querendo, fascinado pelo brilho do ouro, né? Pela repercussão da fama, pelo poder que imagina possuir. Então aí a mente subjuga a vontade e estabelece o seu poder. Então nós diríamos que hoje a humanidade é vítima, né? É refém dos poderes da mente. Não consegue sossegar a cabeça. Mas também pode estar subjugada aos sentimentos. E aí toda forma de desejos, né? Aqueles anseios, as paixões. Então o espírito é refém das paixões. E aí o Evangelho nos traz mensagens maravilhosas que nos falam exatamente isso. Então é importante, né, para irmos já concluindo o estudo, dentro dessa reflexão da independência, que o espírito se estabeleça preponderantemente. Então amanhã, no dia 7 de setembro, vamos fazer uma reflexão profunda para ver o quanto eu estou de fato independente, o quanto eu uso minha liberdade, meu livre-arbítrio, para me estabelecer como espírito livre. O espírito é livre só para onde quer. Então busquemos em Jesus e nas suas obras, aqui inclusive algumas mencionadas, esse auxílio para que nós possamos estabelecer a espada da vontade acima da cabeça, aonde o gabinete da vontade precisa estar estabelecido, para que eu não esteja subjugado nem a sentimentos e nem a pensamentos. E que eu defina exatamente, como nos fala o próprio Evangelho, na lição O Dever, o que é ou o que é preciso que eu estabeleça na minha vida. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o capricho dos egos, não é o que nos falam as polarizações políticas e econômicas, não é o que diz o governo do mundo, não é o que falam os falsos profetas e gurus, mas é o que estabelece a consciência crística. É o dever. Ser retamente cumprida ou cumprido. Dentro dos preceitos estabelecidos no Evangelho, que é o nosso código de conduta, aonde se estabelecem duas asas evolutivas, como nos diz Emmanuel, o amor e a sabedoria, razão e coração. Assim que nós possamos estabelecer a nossa vontade para que o espírito prepondere, protagonista e emancipado da própria vida, responsável pelos próprios atos. Que Deus nos auxilie, que o Mestre nos ampare e que assim seja. Boa tarde a todos.